Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou apresentar para vocês as 5 competências do Enem, tá certo? Vou explicar para vocês cada palavra que ela quer dizer, para vocês ficarem sabendo o que vocês esperam pelos corretores do Enem, tá certo? Esses vídeos sobre dicas de redação, dicas de estudo, de vestibular, de escola, enfim, vai ser sempre aos domingos, às 12h15, tá certo? Então, você que tá novo por aqui, já se inscreve, tá certo? Ativa o sininho, que sai vídeo toda quarta, toda sexta e todo domingo. Me siga aqui no Instagram, tá passando aqui embaixo, curta esse vídeo se você gostou e bora pro vídeo. Do vídeo, eu decidi falar sobre as competências do Enem e já quero explicar a vocês o que significa competências. Competências são critérios que os avaliadores da prova utilizam para corrigir sua redação, corrigir a prova em relação a tudo, tá certo? Essas competências que eu vou falar são em relação à redação, então fiquem tranquilos. Sim, antes de eu iniciar, eu tô aqui com o meu caderninho pra anotado tudo que eu tenho que falar nesse vídeo, porque é muita coisa, tá certo? Então fica aí esperando. São 5 competências. A primeira delas diz que precisamos demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que a gente precisa seguir a gramática. E vocês têm que prestar atenção em relação à sua redação, se ela vai ter erros de pontuação, acentuação, caligrafia mesmo, a questão da quantidade de linhas que tem que ter na redação, que é no mínimo 7 e no máximo 30. Então vocês não podem escrever menos que 7 linhas e nem mais do que 30 linhas. Isso também perde ponto na competência 1. E uma das dicas para vocês evitarem de terem desvios é vocês fazerem a frase de forma objetiva, de forma direta, certo? E sempre utilizando conectivos em cada frase, em cada período, em cada parágrafo. Elas precisam também ser coesas, ou seja, ela precisa, como eu falei, né? Conectivos, preposições, precisa de conjunções também. E também precisam ser coerentes, ou seja, elas precisam ter uma lógica no seu texto. Você precisa sempre seguir o que você já disse anteriormente, não se contradizer em algum momento do seu texto. O critério de avaliação que eles utilizam são valores de 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Tá certo? Sem entrada e sem juros. Tô brincando. Brincadeiras à parte, bora para a segunda competência. A segunda competência diz que precisamos compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A gente lendo essa competência enorme, grande, a gente percebe que tem 3 pontos distintos que ela fala aí. O primeiro ponto que ela diz é se a proposta de redação foi perfeitamente compreendida pelo aluno. Então, você precisa escrever aquilo que o tema fala, certo? Sempre citar o tema em cada parte. E, usar palavras-chave, né? Não dizer, se for corrupção, vai citar 3 vezes numa frase só. Não, né? Isso já é exagero, mas sempre retomar o tema. Depois, lá pra frente, eu explico melhor isso com outro vídeo falando sobre essas dicas, como é que vocês podem fazer para não fugir ao tema. O segundo ponto é se você aplicou os seus conhecimentos acerca de outras áreas. Vocês podem citar na redação de vocês filmes, séries, quadros de pintura. Vocês podem também citar alusão histórica, teorias filosóficas, teorias sociológicas, e tudo isso são áreas de outros conhecimentos. E o terceiro ponto é se o seu texto tem exposição de uma ideia a ser sustentada por uma opinião a respeito do tema. Isso é o que é a estrutura dissertativa argumentativa, que é
O texto dissertativo argumentativo é isso, é você expor uma ideia e defender essa ideia com seus argumentos, certo? Você pode utilizar qualquer argumento que seja comprovável. E a competência 2 tem o mesmo critério da primeira, assim como as outras competências, certo? Bora agora para a terceira competência. A terceira competência diz que o aluno precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista seria a sua tese, que é o que você vai falar ao longo do texto. Qual é a sua opinião sobre determinado tema? E para você dizer qual é a sua opinião, você precisa escolher uma, você precisa selecionar uma tese. Depois de selecionar uma tese, você precisa relacionar ela com o seu texto como um todo. Você precisa ligar ela da sua introdução para o desenvolvimento 1, do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, e no desenvolvimento 2 para a parte final, que é a conclusão. Você sempre tem que selecionar, tem que sempre relacionar e selecionar ela com o seu texto. Mas, claro, né, ter sempre de um jeito organizado e utilizar argumentos que aprofundem sua ideia. Como, por exemplo, usar alguma citação de algum filósofo, algum sociólogo, falar sobre alguma teoria. Isso é muito bom, dá um enriquecimento na sua redação. Você também pode usar dados, que também fortalece demais sua redação. E falando em dados, vocês podem até utilizar o texto de apoio com os dados que eles dão. Sim, vocês podem. Mas não é copiar e colar, né, minha gente? Vocês podem dar aquela enroladinha, né, dizer, de acordo com tal órgão, inverter o dado que está no texto de apoio, entendeu? Eu sempre fazia isso, em todas as minhas redações. E como eu disse antes, o critério de avaliação é a mesma das outras, como eu já falei. É a escalinha de 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Bora agora para a competência 4. A competência 4 diz que o aluno precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos que ele usa, que ele cita aqui, é o uso dos conectivos, como eu disse a vocês, dos conectivos, das preposições, das conjunções, de advérbios, de locuções adverbiais, que a gente, querendo ou não, mesmo não sabendo o significado, alguns não sabem o significado, mas a gente normalmente usa na redação. E assim, como eu disse a vocês que a gente precisa colocar conectivos nos períodos e em frases, a gente também precisa colocar conectivos em cada parágrafo. Na introdução, a gente uma hora vai usar um conectivo. E na introdução para o desenvolvimento. No desenvolvimento 1, usar um conectivo para iniciar o desenvolvimento. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. Na conclusão, a mesma coisa. Entendeu? Então, é usar conectivo, usar essas ferramentas que a gente tem na gramática para ligar o seu texto. O critério de avaliação é o mesmo, tá certo? 0, 40, 80, 120, 160 e 200, tá certo? Bora para a competência 5. A competência 5 diz que o aluno precisa elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Vejam, respeitando os direitos humanos, né? O Supremo Tribunal Federal implantou uma medida que diz que o aluno não zera a prova se infringir as questões de direitos humanos, mas sim perde ponto nessa competência. Mas sim, Marcela, quantas propostas eu tenho que fazer? 5 Não, vocês precisam no máximo 3. Eu não recomendo fazer 3. Eu recomendo fazer 1. Marcela, como assim? Só uma, Marcela? Eu mal tenho o que falar. Vocês têm sim o que falar. E olha que ainda vai ficar sem linha. Vejam como eu fazia, né? Eu colocava só uma proposta, mas bem detalhada. Com muita coisa, bem detalhada mesmo. Gente. Dizia até quais dias da semana. Eu vou explicar. Mas claro, né? Eu colocava uma proposta de intervenção de acordo com a minha tese, de acordo com a ideia que eu coloquei no meu texto. Então, a mesma coisa vocês têm que fazer.
prestar muita atenção nisso para vocês não fugirem do que vocês falaram. Falei das 5 competências, vocês já estão tudo sabido aí das competências, já estão ligados já como é que o seu corretor vai corrigir a sua prova. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou, tá certo? Me siga no Instagram, porque eu quero saber o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom, minha gente? É muito importante pra mim. E no próximo vídeo, pra ficar completo, pra esse vídeo não ficar tão grande, eu decidi repartir ele, porque falar de competência e de estrutura da redação ia ficar um vídeo muito longo, ia ficar muito cansativo, ia ser muita informação e vocês não iam absorver nada. Então, no próximo vídeo vai ser sobre... Já deixo aqui um spoiler que vai ser sobre estrutura de redação. Que vai ser introdução, que é desenvolvimento, que é conclusão e essas diquinhas que vocês amam. Tá certo? Tchau, tchau.